Então, irmãos, como nós bem tratamos, hoje falaremos sobre a Trindade. E na Trindade surgem muitas perguntas de como isso é possível. Na verdade, a Trindade ela é um mistério, ela é algo que é difícil de ser explicado, mas ela existe e está presente nas Escrituras. É um fato. O termo Trindade, como nós já mencionamos aqui, ele não existe na Bíblia, mas ele é um termo teológico que é perceptível. É uma verdade que nós, que somos ortodoxos, que somos cristãos, nós acreditamos e é uma doutrina de suma importância. Então hoje nós vamos observar três perguntas que a gente vai tentar se responder. A primeira, qual o papel do Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo no Antigo Testamento? E qual a importância do Espírito Santo para a gente, hoje em dia? Às vezes a gente sente que existe uma discordância ou muita dúvida sobre qual o papel de Jesus, qual o papel de Deus Pai, qual o papel do Espírito Santo. E é por isso que é importante a gente esclarecer as diferenças e qual é a atuação das pessoas de Deus nas Escrituras e nos dias de hoje. Então, nós vamos tentar nos ater a essas perguntas. Como eu disse, o áudio estava travado. É, Existem diversas referências ao Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu não vou conseguir lidar de tudo, até porque a aula não vai passar de uma hora, vamos ter apenas os 40 minutos, então vai ficar bem complicado. Mas eu peço que os irmãos deixem a Bíblia de vocês abertas para que a gente consiga visitar alguns textos que são muito importantes e vamos trabalhar e vamos estudar. Amém? Vamos lá. A promessa do Espírito Santo seria derramada de forma plena após a glorificação de Jesus, se cumprindo a profecia de Joel capítulo 2. Quando nós observamos Atos 2, nós vemos a passagem onde o apóstolo Pedro ele faz menção a uma profecia do profeta Joel. Ele está fazendo um discurso e é logo após a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, no versículo 17, ele recita as palavras do profeta Joel que se encontram em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Eu vou ler a promessa porque ela é muito importante. E acontecerá, depois que derramei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que o dia do grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles em que o Senhor chamar. Então vejam, irmãos, no Antigo Testamento, eu vou me aprofundar mais ainda sobre o Antigo, mas o Espírito Santo ele já era presente no Antigo Testamento. Ele inspirava profetas, ele capacitava homens para batalhas militares, mas a gente vai abordar isso mais na frente. Mas o Espírito Santo ele não tinha um derramar pleno no Antigo Testamento. Na verdade, ele era em momentos muito específicos, como a gente vai observar, em passagens específicas. Ele não era um derramar pleno. E ele era só com os israelitas. Ele não havia um derramar pleno, em toda a plenitude que nós observamos hoje nas nossas igrejas. Ele era em momentos específicos no povo de Israel. Então a profecia de Joel, ela dá essa primeira dimensão de que o derramar pleno do Espírito Santo viria só depois da glorificação de Jesus Cristo. Só depois de Jesus Cristo ter sido levado aos céus que o Espírito Santo viria e ficaria de forma plena e eficaz no nosso meio. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em cabeça, em mente, é a seguinte: o Espírito Santo já estava presente no Antigo Testamento, mas não de forma plena. Essa profecia de Joel, como Pedro recita ela perante
depois do derramar do Espírito Santo, ela deixa muito claro isso, é a primeira verdade que a gente aprende hoje. Então vamos dar prosseguimento. Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é a função dele? Qual o objetivo do Espírito Santo? Então, a gente observa. Só deixa eu ajustar a câmera aqui. Isso. O Espírito Santo. Calma aí. O Espírito Santo, ele é o agente que chama e convence e atrai o povo de Deus. Qual o principal objetivo do Espírito Santo? É justamente o papel do convencimento nos dias de hoje. Ele tem o objetivo e a incumbência de convencer o homem do pecado. É ele que transmite a palavra de salvação, a palavra de redenção, é ele que convence o pecador. É ele que faz esse trabalho. Nós nos colocamos à disposição, mas é o Espírito Santo que opera. Eu ouvi uma analogia muito interessante sobre justamente isso, sobre o papel do Espírito Santo. Quando nós vamos dormir, por exemplo, nós preparamos todo o cenário, né? A gente se coloca, a gente deita, a gente apaga as luzes, a gente bota o pijama, a gente toma um banho, a gente escova os dentes, a gente se encolhe e fechamos os olhos e a gente simula que a gente está dormindo. Mas a gente se coloca no contexto. Mas não é a gente que dorme, propriamente. A gente não desliga um botão de ligar e desligar e a gente simplesmente dorme. Usando essa analogia da mesma forma, é assim que o Espírito Santo opera. É necessário que a gente se coloque em disposição para que o Espírito Santo atue. É ele que faz o trabalho. É ele que convence o pecador, mas nós precisamos nos colocar no contexto para que isso aconteça. E a gente vê isso aqui. O Espírito Santo aplica os méritos de Cristo em nossos corações. Ele que convence o pecado, atuando na evangelização e edificando os crentes. Essa passagem de João eu gostaria de abrir ela com os irmãos, porque ela tem uma importância absurda. Porque são textos em que o Salvador, o Jesus Cristo mediador, falou conosco, especialmente sobre o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Abra a Bíblia de vocês em João capítulo 6, ou melhor, 16 primeiro, e a gente vai ler alguns versos para a gente entender que isso não é o que eu estou falando apenas, e é uma verdade. João capítulo 16, primeiro, do 8 ao 11, diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo, ou melhor, eu vou ler desde o 5, para ficar mais completinho. Mas agora eu vou junto para aquele que me enviou. Jesus aqui já está falando, ele está prestes a ser crucificado e ele já está anunciando a glorificação dele, a sua ascensão aos céus. Ele diz assim: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas agora não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês estas coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Irmãos, esse texto é interessante porque ele deixa claro que os discípulos estavam abatidos, estavam com medo, porque eles ficariam sem Jesus. Eles já estavam percebendo que Jesus seria preso pela tensão política, pela perseguição. Mas Jesus Cristo diz para os seus discípulos: fiquem tranquilos, virá o meu Espírito
e será o consolador de vocês. E ele vai convencer esses que estão me prendendo. Como acontece aqui em Atos, no primeiro texto que a gente leu, quando Pedro está pregando perante o Sinédrio também. A gente vê que o Espírito Santo convence muitos judeus, muitos fariseus do seu pecado e se arrependem. Então Jesus fala: fiquem tranquilos, o meu Espírito ele vai vir e vai consolar e vai convencer o pecado. Vai convencer do pecado e ele da justiça. Então, é importante que a gente entenda que o Espírito Santo ele é consolador. Seja nos momentos de medo, onde a gente se sinta abandonado, mas ele é o que nos consola. Ele é o que nos conforta. E ele é o que nos traz a confiança de que é o Espírito Santo que faz a obra. Nós nos colocamos à disposição, como eu já disse aqui. Nós dormimos, né? Nós criamos o contexto, mas é o Espírito Santo que opera. E é incrível e é absurdo. E além de atuar na evangelização, agora nós vamos ler outro texto, que se encontra em João 14. João capítulo 14, versículo 26, que fala de uma outra importância do Espírito Santo, do Consolador. Vamos lá. João capítulo 14, como está aqui no PowerPoint, João capítulo 14, versículo 26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. De tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, irmãos, nos nossos momentos onde a gente sente que a nossa fé, já sentiu isso, que a nossa fé, ela tá fraca, que a nossa fé, ela precisa de algo mais, e às vezes surge alguma coisa, às vezes surge uma luz, às vezes surge uma palavra, uma pregação, uma música que fala no nosso coração e nos edifica. Irmãos, isso não são meros sentimentalismo, é o Espírito Santo. Eu convido a você a se lembrar da história de John Wesley. John Wesley, ele viveu uma vida exemplar. Ele se formou, ele era um teólogo, ele era inteligente. Ele se colocou no contexto, como eu disse para os irmãos, mas faltava alguma coisa para ele. E quando ele vê aqueles irmãos naquele barco, naquela viagem dele, que não se importam com a tempestade do barco e estão cantando, felizes, alegres, e ele se sente incomodado porque ele não tem certeza da salvação dele. E logo depois ele é convidado para uma reunião de uma pregação onde estão lendo um sermão de Lutero. Ele sente o seu coração abrasado, aquecido, e ali a sua história muda. Irmãos, o Espírito Santo ele é consolador e ele também edifica os crentes. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, dos papéis do Espírito Santo. Ele é o que edifica, ele é o que nos dá força, ele que usa um irmão, uma irmã para falar com gente, para dar um puxão de orelha. O Espírito Santo ele atua de formas inexprimíveis. E ele é o que faz a obra, ele é o que edifica, ele é o que convence do pecado. Então, a gente observa essas características do Santo Espírito. Vamos prosseguir. Então, a gente viu, e não mais do que isso, além de aplicar os méritos, além de, ou melhor, de convencer o pecador do pecado, e além de nos edificar como os crentes, o Espírito Santo aponta para Jesus, aponta para a crucificação. O papel dele não é inferior ao de Jesus, não é inferior, mas ele aponta para Jesus, ele é que aponta para Jesus o mediador. E Jesus é o mediador que prepara o caminho para o Pai. Então a gente percebe que há uma uniformidade, uma ciranda perfeita, uma ciranda de amor, de unidade, de conformidade. A gente tem Deus Pai. Existe até uma analogia muito interessante também, que Deus Pai é quem ama, que Jesus Cristo é o Filho amado, é o objeto do amor, e o Espírito Santo é o amor. Então existe uma conformidade, uma ciranda, uma união nos papéis da pessoa de Deus que é absurda, é linda. É como a gente já vem mencionando, é um mistério falar sobre a Trindade, é um tema que quando a gente olha à luz racional a gente não entende, porque são coisas espetaculares, mas são verdades expressas e que estão expressas nas Escrituras e que fazem todo o sentido, apesar de parecer irracional, mas é uma unidade perfeita de amor. Então, o Espírito Santo ele aponta para Jesus, ele aponta para o sacrifício, ele aplica
os méritos de Cristo em nossos corações. É Ele que convence do pecado. Então, a gente já percebe o quanto que o Espírito Santo trabalha. Mas a gente vai, vamos dar prosseguidade e a gente vai entender mais ainda os papéis do Espírito Santo. Vamos lá. Vamos agora entender as características do Espírito Santo e coisas que o distinguem do que ele não é. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para os irmãos, e que é de suma importância, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma abstração, ele não é uma manifestação apenas. Ele é uma pessoa que se sente, que se entristece, ele é uma pessoa que ama, e ele é a pessoa da Trindade. Então, uma das primeiras características que a gente precisa entender e são fundamentais sobre o Espírito Santo é que ele é um ser pessoal. Vamos ler alguns textos. Na verdade, não vai dar para eu ler todos os textos, mas ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, e ao mesmo tempo que é uma só. Então, nós vamos ver uma das características dele. Beleza, vamos abrir aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Irmãos, não reparem que eu estou administrando tanto o computador como estou tendo que lidar aqui com o conteúdo da Bíblia e as passagens que eu vou citando. Então, às vezes, eu posso ficar meio nervoso, eu posso ficar um pouco desorientado, porque eu estou transmitindo, tem que ficar atento aqui aos comentários dos irmãos. Mas se os irmãos tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários e a gente vai responder. Amém? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios. Vamos abrir, na verdade, em dois textos. Efésios capítulo 4, versículo 30. E diz assim: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em Isaías também, capítulo 63, Isaías 63, versículo 10, diz assim: Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Então, irmãos, é interessante a gente notar como as Escrituras, e existem outros textos também que dão a entender isso, mas não tem como eu referenciar todos, ele é um ser que se entristece, ele é um ser que se sente traído, muitas das vezes, pelos nossos pecados, pela nossa rebelião, e a gente precisa se atentar, porque quando pecamos, quando falhamos, quando nos desvirtuamos do caminho, é ao Espírito Santo que a gente entristece. Então, ele é um ser pessoal, ele é um ser que se compraz, ele é um ser que sente dores quando nós atentamos contra ele. É como um relacionamento, né? Quando a gente entristece um pai, entristece uma esposa, entristece uma namorada, um amigo, ele naturalmente se afasta. Então, há de se atentar, irmãos, porque a presença do Espírito Santo ela é fundamental na nossa vida como cristão, como eu já bem mencionei, porque é o Espírito Santo que edifica. Então nós precisamos nos atentar para a presença dele. Mas vamos dar proximidade das características do Espírito Santo. Existem muitas características, mas eu separei algumas e alguns textos. Eu gostaria de ler eles com os irmãos. Vamos lá. O Espírito Santo, ele atua no comissionamento de obreiros, como a gente vê em Atos capítulo 13, que diz assim, Atos capítulo 13, Atos capítulo 13. Atos 13, 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Irmãos, mais uma vez, esse texto evidencia a importância de nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, de nos colocarmos no contexto do Espírito Santo.
de orarmos, de jejuarmos, para que o Espírito Santo nos use e nos guie. E nesse texto, ele mandou separar Barnabé e Saulo para a obra dele. Então, irmãos, talvez muito dos problemas que a gente passa na nossa igreja, principalmente com a falta de mão de obra, que às vezes a gente reclama, poxa, não tem gente para trabalhar na igreja, não tem gente para ajudar nas coisas. Talvez seja porque a gente não se coloca à disposição e não ora para que o Espírito Santo ele faça o trabalho, ele que convença as pessoas. Então, sem ele, a gente pode criar estratégias, a gente pode criar métodos para incentivar as pessoas, métodos psicológicos até. Mas sem o Espírito Santo, irmãos, a gente não consegue. E é ele que atua no comissionamento de obreiros. Ele é ativo, ele não para, ele trabalha muito, o Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo é aquele famoso texto, ele intercede por nós. Como a gente observa em Romanos capítulo 8. Gostaria de ler. Na verdade, eu vou ler esse trecho de Romanos, que é o 14 e o 26, que diz assim. Romanos 8, vou ler o 14 primeiro, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outras vezes atemorizados, mas receberam o espírito da adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E eu vou falar sobre isso posteriormente. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também seremos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejam glorificados. E no versículo 26 diz assim: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, se o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele ora pela gente, ele é um ser que se importa. Ele é uma pessoa que se importa, que está preocupado com a gente em todo momento. E ele nos guia, como eu li em Romanos, no versículo 14, ele nos guia, nos direciona e faz com que clamamos Abba, Pai. E ele é o que nos traz essa sensação, esse espírito da adoção, que é a verdadeira reconciliação com Deus. Irmãos, quando a gente fala, existe um jargão muito popular, onde a gente vê isso entre ateus, a gente vê isso entre agnósticos, a gente vê isso entre pessoas ordinárias mesmo, onde as pessoas falam, olha, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, não sei o que, não tem problema. Todos nós somos filhos de Deus. Ok, nós somos filhos de Deus, mas a palavra de Deus diz que a obra redentiva de Jesus Cristo nos torna filhos de Deus por um espírito de adoção. Porque no nosso estado de pecaminosidade natural, depravado, nós somos filhos da ira, irmãos. É o espírito de adoção que o Espírito Santo promove por meio do sacrifício de Jesus que nos reconcilia com Deus e faz com que nós dissemos, Abba, Pai, nós clamamos por Ti. É o Espírito Santo que promove isso. Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 4, para a gente ter mais uma noção, porque em Gálatas 4 a gente vê o apóstolo Paulo falando muito bem sobre isso. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 1. Diz assim, o apóstolo Paulo falando para a igreja da Galácia, dizendo assim: Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até mesmo o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos de Deus. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo,
porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. É por causa do Espírito Santo, é por causa da obra do Espírito Santo, por causa da obra de Jesus Cristo, que nós podemos ser chamados de filho. Não simplesmente por nascermos de um pai ou de uma mãe, simplesmente por existirmos, mas o que nos torna filhos de Deus é o Espírito Santo, é o Espírito da adoção. Então, nós vemos aqui já que o Espírito Santo ele atua como aquele que aponta para Jesus, aquele que aponta para a obra da crucificação de Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que nos edifica. E é o Espírito Santo que nos torna filhos de Deus. Olha quantos papéis. Olha como é incrível a plenitude do Espírito Santo. Olha como ele atua de formas incríveis. E como a gente pode entristecer esse Espírito. Então a gente precisa ter em mente que ele é um ser pessoal. Que ele não é uma força, que ele não é uma energia, que ele não é um amuleto, irmãos. O Espírito Santo não é um amuleto para você colar no seu carro, para dizer que você não vai bater, não. Ele é uma pessoa e você pode entristecer ele. Eu vou abrir aqui na doutrina da nossa igreja. O Espírito Santo ele revela, ele examina, ele pode se entristecer. Ele anuncia, ele convence, ele se comunica, se faz entender. O Espírito Santo guia, ele consola, não é à toa que ele é chamado de Espírito Consolador. Irmãos, sobre esse tema, sobre as coisas que nós podemos fazer contra o Espírito Santo, eu gostaria de ressaltar alguns textos. A gente pode mentir para o Espírito Santo. E isso entristece. Como diz em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando a parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, o texto aqui, além de ele dar uma noção para a gente, de que a gente pode mentir para o Espírito Santo, que isso entristece, nós entristecemos a Deus. E esse é mais um texto que testifica a Trindade. Porque nesse mesmo texto, o Espírito Santo, Paulo se direciona primeiro ao Espírito Santo como se você está entristecendo ao Espírito Santo. E logo após, você entristece o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, irmãos, como a gente já vem falando, a Trindade ela é expressa e revelada nas Escrituras ao decorrer dela, ao discorrer dela. Então a gente vê isso, a gente vê essa obra, a gente vê esse revelar de que o Espírito Santo, ao mesmo tempo que são três pessoas distintas, ao mesmo tempo são uma, e eles são Deus. O Espírito Santo é onisciente, é onipotente, é onipresente. Então a gente pode mentir ao Espírito Santo e a gente não deve fazer isso. O Espírito Santo pode ser entristecido, como eu já li, e o mais importante, e que a gente precisa se atentar, é que se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Existe esse problema. Como diz em Mateus 12, versículo 31 e 32, que diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe isso perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Esse é um tema interessante para a gente se aprofundar depois, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que essas características, esses textos que eu li para os irmãos, eles evidenciam que o Espírito Santo é uma pessoa, que nós podemos entristecer ele, nós podemos mentir para ele, nós podemos mentir para o próprio Deus, nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo, nós podemos também, irmãos, resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo faz a obra. Ele convence o pecado, o homem do pecado e da sua injustiça. Mas ele pode ser resistido. Como diz em Atos capítulo 7, versículo 51, que diz assim: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, irmãos, o Espírito Santo ele pode ser resistido.
Nós precisamos nos colocar no contexto, nós precisamos nos colocar à disposição, orar, jejuar, como eu disse agora há pouco no outro texto. Mas é o Espírito Santo que faz a obra. Mas existem pessoas que optam e resistem ao Espírito Santo. E continuam no pecado, continuam nas suas práticas. Nós precisamos continuar orando, irmãos. Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Então, já entendemos as características, algumas das características do Espírito Santo. Ele é um ser pessoal, ele atua no comissionamento de obreiros, ele tem sensibilidade e se entristece, ele intercede por nós, ele nos guia e nos direciona. Ele nos guia e nos direciona. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, seus irmãos podem fazer pra gente, tá? Eu estou olhando aqui os comentários e qualquer dúvida, qualquer colocação, os irmãos podem fazer. Então, vamos dar proximidade. O Espírito Santo nos direciona, intercede por nós, nos guia, tem sensibilidade, se entristece. Ele aponta para Jesus Cristo, para a sua glorificação. Ele aponta para a obra de Jesus, ele que convence o homem do pecado. Ele que edifica os crentes. E outras coisas também que a gente daqui a pouco cita. Mas vamos ver, para a gente conseguir, irmãos, agora é uma parte muito importante. Eu queria falar agora sobre os nomes do Espírito Santo. Isso vai reverberar em quando a gente olhar para passagens do Antigo Testamento, onde a gente vê inúmeras citações, nomenclaturas que são diferentes apenas do Espírito Santo, mas que fazem referência ao próprio Espírito. Então, o Espírito Santo, ele tem alguns nomes. Eu não vou me estender muito, mas eu gostaria de citar para os irmãos como está aqui na tela. Você vai ver na Bíblia, o Espírito Santo sendo chamado de Espírito Santo, de Espírito de Deus, de o Consolador, Espírito Consolador, o Espírito de Cristo, Espírito da Glória, Espírito da Promessa, Espírito da Vida, Espírito da Adoção, Espírito da Verdade, Espírito da Graça, Espírito Eterno e Espírito do Senhor. A palavra Espírito, ela advém de um soprar, de um vento. Mas sempre quando você vê esses termos, seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento, é porque a Bíblia está se referindo ao próprio Espírito Santo. Então, às vezes isso pode trazer alguma confusão, até mesmo eu já fiquei confuso algumas vezes, mas essas expressões eu não botei todas as referências aqui de quando elas aparecem, porque senão ia ficar muito extenso e eu não queria ter que falar tudo, mas existem esses termos e essas nomenclaturas para se referir à mesma pessoa. Não são pessoas distintas, não está trazendo confusão, mas é a mesma pessoa que está se referindo os textos bíblicos. Visto isso, vamos ver onde o Espírito Santo atua, ou atuou ao longo da história e continua atuando. E aqui, irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos prestassem muita atenção. Eu já estou correndo um pouquinho contra o tempo, eu achei que eu ia acabar me embolando, mas a gente precisa observar o quão importância é a atuação do Espírito Santo, o quanto que ele trabalha desde a criação do mundo. Onde ele atua? Primeiro, na criação. Em Gênesis 1, no comecinho da Bíblia, versículo 2, diz assim: A terra, porém, estava vazia e sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, eu disse aqui para vocês bem no começo da aula que o derramar do Espírito Santo na humanidade de forma plena ele só veio após a glorificação de Jesus. Isso é um fato, como diz a profecia de Joel. Mas o Espírito Santo, como eu disse também para vocês, ele já estava no Antigo Testamento. E ele pairava sobre as águas, desde o princípio. Então, a gente já percebe a presença da Trindade ao longo da eternidade. Sempre esteve presente a figura de Deus Pai, a figura de Deus Filho e a figura de Deus Espírito. Eles sempre estiveram presentes nas Escrituras. Sempre estiveram presentes. E a gente vê aqui, o Espírito Santo, ele atua distribuindo os dons. Eu acho que os irmãos já estão bem habituados com essa passagem que diz de 1 Coríntios, capítulo 12. Os irmãos têm alguma pergunta? Eu vou aproveitar aqui para fazer uma pausa. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, vocês podem falar. O Espírito Santo, ele atua na criação.
e distribuindo os dons. É Ele que distribui os dons, seja da palavra, seja do conhecimento, seja do falar em línguas. Não é o nosso objetivo se aprofundar nisso hoje, porque nós ainda tratamos de algumas outras coisas, mas Ele é que atua nesses tipos de dons. Quando nós expulsamos demônios, quando os demônios são expelidos, é através do Espírito Santo. É Ele que promove essa obra. É o Espírito Santo que tem esse poder para tirar o demônio do enfermo, o demônio da vítima. O Espírito Santo estava presente no nascimento de Cristo. Eu queria muito poder ler todas essas passagens com os irmãos, mas não vai ser possível. Se os irmãos quiserem, depois os irmãos vêm, o vídeo vai ficar salvo no Facebook, posteriormente até no YouTube. Os irmãos peguem esses textos, meditem nessas passagens. Porque a gente vê a presença do Espírito Santo no nascimento de Cristo, na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos crentes posteriormente, no nascer de novo. E aí, é de suma importância a gente entender a importância do Espírito. Quando Jesus Cristo ele está conversando com Nicodemos e ele conversa, olha, para que nascer de novo, para que você realmente seja salvo, é preciso que você nasça do Espírito e da água. Irmão, Jesus estava ali falando claramente do batismo e da atuação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir largar nossa natureza pecaminosa. Sem o Espírito Santo, não é por nossos méritos que nós vamos conseguir alcançar alguma coisa, alcançar algum nível de santidade. É o Espírito Santo que nos redime, que nos regenera e que promove em nós aquele senso de buscar a Deus, de ter aquela fome de Deus. É o Espírito Santo. É Ele que promove o nascer de novo. E aí, o Espírito Santo, ele dá sabedoria aos artistas. E ele sustenta a criação. E aí abre um parênteses. Por que eu botei aqui ele dá sabedoria a artistas? Quando a gente abre, eu vou ter que abrir esse texto, porque é de suma importância a gente entender o quanto que é importante é o Espírito Santo. O quanto que ele atua de formas maravilhosas. Quando a gente abre em Êxodo, capítulo 31, Êxodo 31, 31, versículo 1, do verso ao 6, olha só, acompanhem comigo, é muito interessante isso. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aliobe, filho de Azimalã, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo que tenho ordenado. Irmãos, o texto aqui está falando sobre a construção da Arca da Aliança. Mas a gente vê o que o Espírito Santo ele inspira artistas para fazerem coisas relacionadas a Deus também. Na verdade, vai muito além disso. E nós podemos ter algum nível de dificuldade na compreensão, irmãos. Mas o Espírito Santo, ele não atua só nos crentes. Ele atua na criação. Apesar da criação se rebelar contra o Criador, apesar da criação ser depravada, ser decaída, o Espírito Santo ele é perceptível até na natureza. O meu pai mesmo, o pastor Miguel, ele gosta de falar muito que ele vai ao monte e ele sente a presença de Deus visível. Irmãos, o Espírito Santo ele sustenta a criação. E ele está presente até nas obras artísticas. Quando a gente tem a percepção de olhar para a criação com um olhar redimido, com um olhar regenerado, nós conseguimos perceber o Espírito Santo até na sabedoria nos artistas. Alguns irmãos já foram em exposição de artes. Quando a gente olha aquele quadro, quando a gente olha aquele quadro que às vezes nem necessariamente é cristão, mas a gente contempla aquela beleza, aquela habilidade, aquela plenitude, sabe? Ainda que aquele quadro detenha alguma depravação humana, ainda que aquele quadro ele detenha alguma amostra da nossa natureza, nós percebemos que Deus deu sabedoria a cada ser humano.
para fazer coisas extraordinárias, como o texto aqui, para construir a Arca da Aliança, deu entendimento a homens hábeis, para que tivessem habilidade, irmãos. Veja a tecnologia, a forma como eu estou me comunicando para vocês. Homens tiveram capacidade de, de criar mecanismos, irmãos, para nos comunicarmos a quilômetros de distância. Hoje, homens que não necessariamente são cristãos, mas o Espírito Santo ele deu essa habilidade. Como diz o próprio Daniel, né? A ciência se multiplicará. Então a gente percebe que o Espírito Santo ele sustenta toda a criação. Seja os passarinhos, seja os animais, seja a natureza, a perfeição e a complexidade na natureza. É claro que a criação ela só vai ter a sua redenção completa na vinda de Jesus Cristo, no estabelecimento do milênio. Mas a gente consegue perceber a presença do Espírito Santo sustentando todas as coisas. Isso é incrível. A gente percebe ele sustentando todas as coisas, a criação, e a gente percebe o Espírito Santo até mesmo inspirando e capacitando artistas. Isso é extraordinário. Mas, já disse aqui algumas coisas, eu não sei se os irmãos têm as... quais as passagens do 5 e do 6? Eu vou passar aqui já, Léo, para ti. Eu acabei esquecendo a ressurreição de Cristo. Eu vou passar aqui depois da aula, para eu não perder tempo e continuar a aula. Mas, se não me engano, está no Evangelho de Mateus e no de Lucas. As duas referências, eu acabei esquecendo aqui de botar no slide. Mas, nós vamos dar proximidade aqui. Vamos lá. O Espírito de adoção, eu já falei isso aqui para vocês, eu já falei sobre Gálatas. Então, só vou ressaltar aqui que o Espírito de adoção, porque não recebeis o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas receberdes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então é mais ou menos aquilo que eu já falei de Gálatas, o texto de... Na verdade, Gálatas e Romanos, esses dois textos, Gálatas 4 e Romanos 8, eles têm muita proximidade. Então é o Espírito Santo que promove o Espírito de adoção. E a gente já falou sobre isso. Mas vamos lá. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Irmãos, eu gostaria muito de me atentar para essa parte, para a gente já estar caminhando para o final. E às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender a atuação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. A gente tem muita dificuldade, pelo menos eu tive, muita dificuldade de compreender a atuação do Espírito no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui alguns pontos. No Espírito Santo, a gente observa ele inspirando os profetas, principalmente e também nos livros de Juízes. A gente vê ele capacitando os juízes. Só que a gente vê algumas características particulares do Espírito Santo no Antigo Testamento. A primeira delas é que ele promove a capacidade física e visível, como, por exemplo, em Gideão e em Sansão. A gente vê o Espírito Santo dando força a Sansão. Eu não botei aqui as referências, mas eu peço para a igreja, para os que estão nos assistindo, para lerem o livro de Juízes. E vocês vão ver que tanto em Gideão, tanto em Sansão, em tantas outras vitórias, Deus dá vitórias militares e milagrosas para o povo de Israel. Através do Espírito dele. A gente vê lá, o Espírito Santo capacita a Sansão, a dar forças, dá Gideão. E existem inúmeros textos que Deus dá manifestações visíveis, particulares. Não é de forma plena o Espírito Santo, a atuação dele ainda no Antigo Testamento, mas ele dá e capacita fisicamente coisas que pareciam extraordinárias, coisas que pareciam milagrosas. E ele dá vitórias principalmente militares. E mais uma vez, quando o povo de Israel não está pecando, quando o povo de Israel está vivendo a sua santidade, está orando, está jejuando, está se colocando à disposição para que o Espírito de Deus atue. E eles têm batalhas militares incríveis, absurdas, que parecem impossíveis aos olhos humanos. A gente vê isso também com Elias, com Eliseu. Eu mesmo estou estudando o livro de Reis, livro de Crônicas, o livro de Juízes, e é interessante como o Espírito Santo atua quando o povo se coloca à disposição. Então, e é interessante porque ele sempre atua de forma comunitária no povo, é sempre de forma comunitária, é sempre usando um profeta, para que um profeta fale as verdades, profetize para o seu povo, para o seu contexto, sobre um sofrimento, sobre o pecado, sobre a idolatria de Israel. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, além dele dar vitórias militares e usar homens para
fazer milagres absurdamente, ele sempre atua de forma comunitária, sempre visando o bem da comunidade israelita. Sempre, sempre tem essa característica, e isso é muito interessante. Eu botei aqui, não era um derramar pleno, e o derramar pleno ele implica em reverbera na comunhão, irmãos. Ele reverbera na unificação dos povos. Mas eu gostaria só de finalizar aqui dizendo assim: proclamar a palavra inspirando os profetas transforma o ser humano e o faz, atua de forma comunitária. Então, se nós podemos pegar aquela passagem de Atos onde o Espírito Santo ele é derramado, vejam, o Espírito Santo no Antigo Testamento ele atua sempre de forma comunitária, mas na comunidade de Israel, para dar vitórias militares, para dar vitórias específicas, para fazer milagres quando o povo se coloca à disposição. E o Espírito Santo no Novo Testamento, quando acontece o derramar dele legítimo, a gente vê que se abrange não só mais os israelitas, mas atinge a nós que somos os gentios. E existe uma unificação dos povos. E existe aquele mover extraordinário no livro de Atos, onde judeus, onde gentios, onde eles conseguem se reconciliar através do Espírito, onde o Espírito de adoção do Espírito Santo, onde o papel de adoção do Espírito Santo, ele atua de forma abrangente, não só para os judeus, mas também para os gentios. Para nós, que vivemos aqui no Ocidente, no Brasil, em 2020, em plena pandemia, o Espírito Santo atua através desse Espírito de adoção. Então, irmãos, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é de forma plena, de forma contínua, de forma que vai se consumir até a vinda de Jesus Cristo. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E no Antigo Testamento, ele era mais particular, de forma mais específica, em contextos mais específicos, atuando. Eu poderia citar diversos textos onde o Espírito Santo ele atua. Eu vou dar só alguns exemplos muito rápidos da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Irmãos, nós já estamos nos encaminhando para o final. Obrigado, Gabriel, por ter dado a referência. Nós já estamos nos encaminhando para o final. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, vocês podem botar nos comentários. E eu gostaria de citar aqui, para especificar, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento através não só de Gideão, não só de Sansão, mas de muitos outros homens de Deus, mulheres de Deus. Vamos observar aqui. Quase achando. Enquanto isso, os irmãos podem citar. Achei aqui. Fazer as perguntas. O Espírito Santo ele é manifesto em Sansão, como eu já disse. Ele é manifesto em Otoniel, no livro de Juízes. Ele é manifesto em Moisés e os 70 anciões. Ele é manifesto em José. E aí, você pode procurar ler o livro de Juízes, ler o livro de Números, ler o livro de José, ou melhor, de José não, ler o livro de Gênesis, para que vocês vão perceber que o Espírito Santo sempre está atuando em momentos específicos, principalmente visando a forma comunitária, visando o bem-estar coletivo da comunidade de Israel. Eu não sei se os irmãos têm alguma pergunta, ainda não botaram nenhuma, mas, irmãos, por fim, acho que a gente conseguiu se atentar. Eu gostaria de fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu até aqui. Nós aprendemos que o Espírito Santo ele atua na obra de regeneração do ser humano, convence do pecado, aponta para Jesus Cristo. Ele estava presente no Antigo Testamento, falando com a comunidade de Israel de forma particular. Ele está hoje de forma plena, falando conosco até a consumação dos séculos. Ele que convence o homem do seu pecado, ele pode ser entristecido, ele é Deus, ele é uma pessoa que se entristece, ele pode ser alvo de mentiras, de blasfêmia,
Ele não é uma força, ele não é uma mera energia, ele é uma pessoa, ele é Deus. Irmãos, eu gostaria de já encaminhar para o final e dizer e recitar uma frase de John Wesley, uma frase tão importante que resume tudo que eu falei até aqui, que diz assim: creio no Espírito infinito e eterno de Deus, igual ao Pai e ao Filho, não somente perfeito em si mesmo, mas sendo a causa de toda a nossa perfeição. Aquele que ilumina o nosso entendimento, retifica a nossa vontade e afeições, renova a nossa natureza, une a nossa pessoa com Cristo, dá-nos a certeza da nossa adoção como filhos, guia-nos em nossas ações, purifica e santifica a nossa alma e nosso corpo para o gozo completo e eterno de Deus. Irmãos, e aqui eu já vou encerrando. Talvez você se sinta fraco, talvez você se sinta contristado, talvez você esteja passando por um momento difícil de luto. Nós vivemos numa época de medo por causa do vírus, mas é o Espírito Santo que nos renova. É o Espírito Santo no qual devemos orar, pedir ajuda, pedir o consolo, pedir o seu revestimento. Oremos ao Espírito. Vamos pedir ao Espírito para que ele distribua os dons na gente. Eu não pude me aprofundar especificamente nos dons, mas que ele venha desenvolver na gente, que ele venha nos purificar, que ele venha nos santificar, que ele venha nos organizar, organizar nossos amores, organizar nossos afetos, organizar nossas ansiedades, que nós não venhamos ser mais ansiosos do que devemos, Pai. Então, vamos orar. Entendemos hoje o quanto que o Espírito Santo é importante. Entendemos o quanto nas outras aulas, o quanto que Deus Pai é importante, o seu espírito de paternidade, o quanto que Deus Filho é importante. E hoje aprendemos o quanto que Deus Espírito é importante também. Então, irmãos, essa foi a última aula sobre esse estudo sobre a Trindade. Eu agradeço a todos os que puderam assistir, o que nos acompanharam, o que nos deram a sua audiência e que nós vamos aprender, irmãos, estudar as Escrituras. Estudar as Escrituras, não ter uma fé rasa, uma fé pautada em conhecimento, ela faz todo o diferencial. Porque, como eu disse para vocês, eu vou ser repetitivo, nós precisamos nos colocar à disposição, nós precisamos orar, jejuar, ler as Escrituras e o Espírito Santo naturalmente vai atuar em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós precisamos do Teu Santo Espírito. Nós necessitamos, Senhor. Nós vimos o quão importante que é a obra do Teu Santo Espírito. O quanto que Ele atua de forma indizível, de forma incrível. O quanto que Ele é maravilhoso. O quanto que Ele atuou não só no Novo Testamento e continua atuando em nós, mas Ele atuou no Antigo Testamento, dando vitórias militares, vitórias milagrosas. Talvez muitos dos que estejam nos assistindo, nos acompanhando, precisem de um milagre, precisem de um consolo, Pai. E existem irmãos da nossa igreja que precisam, fisicamente, na saúde, Senhor, precisam de regeneração. E eu oro agora por todas essas pessoas, Senhor, especificamente pela irmã Rosilene, pelo irmão Manuel, pelo Tiago, por todos os que estão enfermos, por todos os que estão mal. Eu oro para que Teu Santo Espírito opere a cura, opere o milagre, Senhor. Expulse demônios, nos ajude e nos capacite. Manifeste os dons em nós e que nós, Senhor, venhamos glorificar o Teu nome através do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela compreensão das Tuas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pela obra maravilhosa do Teu Espírito. Cuida de nós, nos abençoa, esteja em nós, cuida de nós. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém?